ação, o que acontecia? A gente nota que antes sempre de uma grande bênção vinha uma tribulação. Alguns homens e mulheres Deus levou literalmente para o deserto, colocou lá no deserto, inclusive o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Depois então do deserto e da dificuldade, dos problemas, aí vem a bênção, aí vem a mão do Senhor para abençoar, para livrar. Nós devemos estar sempre alertas, sempre atentos para o fato de que quando nós estivermos passando por um momento de tribulação e muita dificuldade, a gente entender e ter discernimento do Espírito Santo. Eu estou recebendo de Deus, esses momentos. Isso é uma tribulação, isso é uma provação, isso é um castigo. Sempre o Espírito Santo vai nos orientar e nos mostrar. Mas o certo é que muitas vezes uma tribulação, uma luta muito difícil antecede a uma bênção muito grande das mãos de Deus sobre a nossa vida. Agora, mas por que Deus faz isso? Porque antes de conceder uma bênção especial, Ele envia uma tribulação, uma luta, uma dificuldade, por causa da nossa vaidade. Porque nós somos vaidosos. Há orgulho no nosso coração. Não aponto o dedo para ninguém, ou posso até apontar, mas tem 4 apontando para mim mesmo. Nós somos às vezes muito orgulhosos. Se Deus nos abençoar, então somente nos abençoar, mas Ele não nos trazer uma tribulação, nós nos envaidecemos e achamos que somos melhor do que os outros, porque estamos sendo abençoados com uma tal bênção que o Senhor nos concede. E Deus quebra o nosso orgulho, Deus quebra a nossa vaidade, e Ele sabe fazer isso. Portanto, devemos estar muito atentos. Porque nesse texto que nós lemos, observamos aqui o Senhor Jesus contou não uma parábola, não uma historinha, ele deu uma profecia. Essa é uma parábola profética, parábola das 10 virgens, e que aponta para quê? Aponta para o grande dia que a igreja está esperando, o arrebatamento da igreja, que a qualquer momento está para acontecer. Agora, como está o mundo hoje? O mundo está um paraíso para viver, nós estamos vivendo num paraíso. A vida está fácil para todos nós. As coisas estão fáceis? Não. Para quem percebe, para quem procura perceber, vai ver que a vida, o mundo está o mundo está gemendo, a natureza está gemendo. A igreja do Senhor está sendo tão perseguida quanto naquele tempo, tempos bíblicos. E tudo isso está apontando para o arrebatamento da igreja. Não, irmãos! O Senhor Jesus Cristo está voltando a qualquer momento, e a qualquer momento a trombeta vai soar, e aqueles que estiverem nos pés do Senhor com humildade, passando pelas dificuldades, sem negar o nome do Senhor, serão arrebatados para o céu. Agora é interessante que esse texto, nessa parábola que nós lemos, nota-se, o Senhor Jesus contou essa parábola e ele disse a 10 virgens. O que é virgem? Quando lemos falando sobre virgens, estamos falando de pessoas puras, de pessoas que não se contaminaram ainda com o sexo oposto, fora do casamento, não se contaminaram, portanto estão preparadas para o casamento, para o encontro com o noivo. E aqui todas elas tinham a mesma condição. Deus estava falando da igreja. Na igreja todo mundo é santo. Na igreja todo mundo fala bonito. Na igreja todo mundo traz uma Bíblia na mão, debaixo do braço,
se veste adequadamente, todo mundo fala que Deus é maravilhoso, mas quem será que está preparado para o arrebatamento da igreja? Por que falar em línguas? Por que gritar? Por que pregar bonito? Por que cantar bonito? Por que se vestir bem, fazer isso ou aquilo? Não é sinal de uma vida aos pés de Cristo. Eu estive visitando a igreja que nós crescemos nela, que eu me converti, aliás, onde eu fui consagrado, a Igreja Batista do Bairro de São Paulo. E lá encontrei alguns irmãos e nós conversando. Eu não sei aqui quantos conheceram. Alguém aqui que chegou a conhecer o irmão Manuelzinho, lá do bairro de São Paulo? Não chegou a conhecer? Manuelzinho. Não é Leozinho, não. É Manuelzinho. Quando você chegou a conhecer? Os irmãos conheceram? Pai do irmão Xisto. É. Pai do irmão Xisto. É ele mesmo. É ele, do Xisto. Não. É ele mesmo. Ele era pai do irmão Xisto? Era. É agora que eu estou sabendo. Eu não sabia. Nós conhecemos mais então. Pai do irmão Xisto? Você não foi enganado, não? Não. Mas como é que a gente não fica sabendo das coisas, né? E depois, anos depois, que vai Ele saber. amava cantar o corinho, Senhor, dá tempo para mim, ocupar o meu tempo contigo. Todo culto de oração que a gente chegava na igreja, aquele irmão estava lá na frente, ajoelhado e em todo culto de oração, com o rosto no chão, orava pela igreja, orava pelas pessoas. Um dia ele estava na casa do meu irmão, capinando o quintal, e de repente a minha cunhada chamou ele para almoçar. Chamou ele para almoçar, ele pegou a enxada, estourou no cabo dela e começou a orar pelo pastor Salatiel, que era o pastor da igreja daquela época. E aí a gente fica pensando assim, às vezes o pastor acha que a igreja foi abençoada, porque ele trouxe uma mensagem. Ei, que mensagem que eu trouxe! Aí eu preparei um sermão, eu preparei isso, eu preparei aquilo, e portanto o Senhor me abençoou e abençoou a igreja. Muitas vezes é a oração de alguém que você não considera. Muitas vezes é a oração de uma intercessora, de um intercessor, que lá na sua casa coloca o joelho no chão, o rosto no chão e clama: Deus abençoa o pastor, abençoa o diácono, abençoa o presbítero, abençoa o irmão, abençoa a irmã, e Deus ouve a oração daquele irmão, daquela irmã, e não é por causa da boniteza da pregação, mas é por causa da oração fervorosa e humilde de alguém, cheio do Espírito Santo. Mas ele não sabia nem ler, ele não sabia ler. Mas eu conheci advogados que paravam para ouvir o irmão Manuelzinho e ele aconselhava essas pessoas. Homem cheio do Espírito Santo. Para o qual a maioria olhava assim, não dava nada por ele. Nem sequer oportunidade direito ele tinha. Quantas vezes numa igreja, alguém que está cheio do Espírito Santo, mas porque não tem uma roupa mais bonita, porque o dízimo dele é pouquinho, não é igual aquele outro que às vezes cobre o salário do pastor, ele tem pouca oportunidade, eu não tenho nenhuma oportunidade, porque às vezes não tem nenhum português direito, mas é aquele irmão às vezes que te sustenta, é aquele irmão, aquela irmã que nos sustenta espiritualmente com a sua oração, com a sua oração. Isso deve ser um aprendizado para nós. Como eu ser cheio do Espírito Santo? Como eu vou ser cheio do Espírito Santo? Como eu vou ser usado? A palavra diz: com humildade. Glória a Deus. Sejamos humildes. Porque a humildade, a santificação, é a marca daquele que se prepara para o arrebatamento da igreja. Aqui eram todas virgens, mas 5 delas eram aquelas que se humilhavam e clamavam: Deus, tem misericórdia de mim, porque se o Senhor não me ajudar, o mundo vai me tragar, e eu não quero ficar para trás. E as insensatas, as imprudentes, é aquela: não tem nada a ver com isso, isso não tem nada a ver, isso aí, o que é que tem? Insensatas, imprudentes. O Senhor Jesus Cristo vai vir e vai buscar aqueles que estão santificando as suas vidas e que nunca dizem e não tem nada a ver isso ou aquilo. Não.
5 imprudentes e 5 prudentes. Meu Deus. Todas elas saíram ao encontro do noivo. Todas elas tinham um caminho a seguir e tinham um destino certo. O caminho da igreja. E o destino é o Senhor, o noivo, Jesus Cristo. Todas elas saíram ao encontro do noivo. 5 delas prudentes e 5 insensatas. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Sabe o que significa azeite? Azeite é as nossas obras. Azeite é a nossa santificação. Azeite é a nossa oração. Glória a Deus. Quando se clama, quando se faz uma propaganda aqui, quando diz aqui, o pastor diz, ou o irmão diz, vamos ter um culto de oração. Você faz tudo para vir para o culto de oração, porque isso é azeite. Glória. Um culto de doutrina, estudo da palavra. Vamos ter estudo da palavra, vamos estudar a palavra. Você faz tudo para vir. Ou somos daqueles que só vimos a igreja, vimos ao culto quando há festas. O conjunto tal vai vir, o pregador tal vai vir, não sei quem vai vir, eu vou lá, porque vai ser uma bênção. Ora, vai ser uma bênção, então quando eles não vêm, não é uma bênção. Meu Deus. Isto é azeite. Esse é o azeite. Aquela oração que fazemos, Deus, olha no espelho, Deus, eu vou para a igreja. O Senhor vai comigo, está satisfeito com essa roupa que eu estou vestindo? Eu vou sair, vou lá fora, Senhor. O Senhor está satisfeito, o Senhor vai andar comigo com liberdade, com essa roupa que eu estou vestida com ela? Meu Deus. Senhor, esse pensamento que eu estou tendo, Senhor, tem misericórdia de mim, me orienta, me dá discernimento, Senhor. Quando eu faço isso, eu estou enchendo minhas vasilhas de azeite. A vasilha é o meu coração, a minha mente. Eu estou enchendo minhas vasilhas de azeite. Senhor, é culto de oração, eu vou orar, vou buscar a tua presença junto com os irmãos. Isso é azeite. Senhor, está passando pela minha mente fazer isso ou fazer aquilo, mas Senhor, será que isso não é pecado? Me mostra. Então o Espírito diz, é pecado. Mas Senhor, é tão bom, Senhor, é tão agradável. Mas o Espírito diz, é pecado. Vai se você quiser, não vou te impedir, mas isso é pecado. Então eu clamo ao Senhor e digo, Senhor, eu não vou fazer isso, porque o teu Espírito Santo está dizendo que é pecado, e eu não vou. Eu não vou falar isso ou aquilo, porque o Espírito Santo está dizendo que é pecado. Eu não vou fazer isso, é o azeite. Ao passo que aquele que diz, não é necessário tudo isso, não tem que fazer isso, não tem nada a ver isso que eu estou pensando, não tem nada a ver isso que eu vou fazer. São as imprudentes, as insensatas tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nos seus vasos com suas lâmpadas. Ou seja, ela tinha a lâmpada com azeite acesa e tinha um outro recipiente com mais azeite, para que a hora que aquele azeite da lâmpada acabasse, então eu iria despejar aquele que tem subsalente e minha lâmpada vai ficar acesa. Isto é, eu cuido da minha vida espiritual com a oração, com o estudo bíblico da palavra, com a obediência à palavra, com a santificação. A santificação significa separado do pecado, separado daquilo que não agrada a Deus. Então eu estou, além de eu estar com a minha vida diante do Senhor, eu ainda fico ali preparado. Mas as imprudentes olhavam para as outras assim, mas peraí, você está levando azeite na lamparina e está levando mais uma vasilha. É claro, o azeite pode acabar. Não, não é assim também não. Não precisa desse trabalho todo não, senhor, para que isso? Quantas vezes já ouviu alguém dizer, mas você vai à igreja todo culto, todo dia? O que você vai fazer lá? Mas também você está orando demais a conta. Você não acha que está orando nem para ir, para dar uma interpretação isolada de um versículo, nem pelo muito falar que Deus vai ouvir. Ora! Sem nenhum princípio de interpretação do espiritual, interpretação do Espírito Santo. É necessário sim
Os apóstolos iam para o monte, oravam no dia que foi instituída a ceia, eles foram para o monte, oravam a Deus, e ao descer do monte, eles foram para a igreja, tomaram a ceia, e diz a palavra que quando acabou a ceia, eles voltaram, foram para o monte orar. Ah, mas que exagero, que fanatismo. Não, tinham azeite na vasilha. Todos nós aqui somos crentes. Mas de que lado eu e você estamos? De que lado eu estou? Eu estou no meio daquelas que são imprudentes, aquelas virgens que são imprudentes, ou estou no meio daquelas virgens que são prudentes? Eu estou esperando o arrebatamento da igreja, e quando Jesus vier, eu vou estar do lado das imprudentes ou do lado das prudentes? Eu e você meditemos, de que lado eu estou? Se Jesus vier hoje, de que lado eu estou? Eu estou sendo representado pelas virgens imprudentes, ou estou sendo representado pelas virgens prudentes? É bom olhar isso. Porque aqui não diz que, olha, 5 estavam sempre diante de Deus e 5 não, estavam sempre lá no mundo, não ia à igreja, não ia aos cultos, não, está dizendo, todas eram virgens, todos estavam seguindo em direção ao noivo, mas nem todas estavam em condições, 5 prudentes e 5 imprudentes. E ele dizia, mas as prudentes levaram azeite nos seus vasos com suas lâmpadas, tardando o noivo. Diz que o noivo é tardado. Quantas pessoas dizem, mas eu estou ouvindo falar que Jesus vem, que Jesus vem, que Jesus vem, e ele não veio até hoje, tardando o noivo. Diz aqui, todas cochilaram e dormiram. Não foi só as imprudentes que dormiram e cochilaram, não, as prudentes também estavam cansadas. Aqui está falando do cansaço delas. A igreja, irmãos, hoje está cansada. Ou eu estou mentindo, ou estou conversando fiado. A igreja está ou não está cansada? A igreja está cansada porque está sendo perseguida, porque o pecado está assolando a igreja, o pecado está assolando os púlpitos das igrejas, grandes igrejas com um púlpito manchado pelo pecado, com a membresia manchada pelo pecado. A igreja está sofrendo, a igreja está sofrendo. E muitas vezes a igreja desanima, porque aquele diz que as 10 cochilaram e dormiram, mas 5 estavam preparadas e 5 não. E ele dizia, diz a palavra, então, tardando o noivo, todas cochilaram e dormiram, mas à meia-noite, o que significa essa meia-noite? O momento que Jesus vem para arrebatar a igreja. Há muitas pessoas que se consagram diante de Deus, e muitas delas recebem revelação, e Deus dizendo, o relógio de Deus já está, o ponteiro já está quase encontrando a meia-noite de Deus, para ele vir arrebatar a igreja, porque a igreja está sofrendo, está passando por dificuldades, sinalizando que o momento do arrebatamento da igreja está para acontecer. Então, tardando o noivo, todas cochilaram e dormiram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o noivo, saíram ao encontro. As vozes proféticas da Bíblia, na palavra de Deus, está anunciando para nós, o noivo está vindo. Não, Jesus está vindo, o Senhor Jesus está voltando, Ele vem arrebatar a sua igreja. Bendito o nome do Senhor. Mas à meia-noite ouviu-lhe um clamor, ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Quer dizer, aqui todas, não era só 5 prudentes, nem as 5, não, todos se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Só que, diz aqui, mas as prudentes, aliás, as insensatas disseram às prudentes, dai-nos vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. O que significa essa lâmpada se apagando?
aquele que era crente, que servia ao Senhor com um coração queimava, ardia, servindo a Deus, que tinha prazer e alegria em cair da igreja, tinha prazer e alegria em estar orando, em estar buscando a face do Senhor, estar louvando ao Senhor, já não tem mais tanto esse prazer mais, isso, a lâmpada está apagando. Em que condição eu e você estamos? Ainda oramos? Porque crente nós somos. Crente aqui todos nós somos. Mas como está a nossa lâmpada? O mundo ao olhar para nós pode ver a nossa lâmpada acesa ou ele vê a nossa lâmpada ofuscada por maus procedimentos. Ele diz, mas as prudentes, aliás, as insensatas, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Deixa eu dizer aqui uma coisa, irmãos. Todos nós somos crentes, mas enquanto há tempo, vamos ouvir os conselhos daquelas pessoas que realmente buscam a Deus. Não olha para uma pessoa que ora, que busca a face do Senhor, que tem prazer de estar na igreja em todos os cultos. Não olha para ela assim como se ela fosse fanática e não deixe de ouvir o conselho dessas pessoas. Não deixe de ouvir o conselho daqueles que colocam a vida em primeiro lugar e pregam a verdadeira palavra de Deus. Ouça o conselho do Espírito Santo e consertem vamos consertar nossas vidas diante de Deus, porque o noivo está vindo, porque Jesus está vindo. Mas as prudentes responderam, aliás, as sensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. Agora, irmãos, aquelas partes prudentes podem aconselhar e as outras podem ouvir o conselho. Só que naquele dia não, acabou. Eu não. Quando a gente estava lá, ainda no caminho, você não levava a sério a vida espiritual. Levava de qualquer maneira. Até me chamava de fanático. Agora não. Agora acabou a oportunidade. Eu não posso te ajudar. No arrebatamento da igreja, ninguém vai poder ajudar ninguém. Só vai subir aqueles que realmente têm as suas lâmpadas acesas com muito azeite. Bendito o nome do Senhor. Meu irmão, irmã, como está a sua lâmpada? Como está a nossa lâmpada? Está acesa e o mundo pode ver o brilho na nossa vida. A nossa lâmpada está se apagando aos poucos, diminuindo até apagar. Naquele dia ninguém vai poder te ajudar. Ninguém vai poder me ajudar se eu não estiver preparado. Ele disse, mas as prudentes responderam: não. Não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Então tem que sair daqui e ir lá comprar. Vão e comprem. Elas foram realmente. Mas o que é que aconteceu? Tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O Senhor Jesus vai vir arrebatar a igreja, e quando ele arrebatar a igreja, tirar essa igreja daqui, essa igreja vai subir, e vai fechar as portas, e quem ficar simplesmente não terá a mínima piedade de quem quer que seja, vai ficar mesmo chorando amargamente por não ter levado a sério a vida espiritual. Meu Deus. Preparadas, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois que fechar as portas, acabou. Depois, que momento triste. Isso aqui esse textozinho aqui é um dos mais dramáticos e trágicos da Bíblia. Olha o que ele diz. Depois chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ora, mas como
quando a porta estava aberta, escancarada, você não levou a sério, meu irmão. Quando estava tudo escancarado, a porta da salvação aberta, a porta da graça aberta, tudo bem, você não levou a sério. Você até zombava de quem santificava a sua vida. Você achava que aquilo tudo era bobagem. Agora a porta fechou, meu irmão, acabou. Abre-nos a porta. O noivo, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Mano, que tragédia! O meu Jesus que morreu por mim na cruz do Calvário, eu o recebi, mas não levei a sério. Agora esse mesmo Jesus vai dizer para mim: não te conheço. Imagina o teu pai dizer para você: filho, filha, eu não te conheço. Você me envergonha. Você me envergonha. Você não tem lugar mais na minha casa. Não tem jeito mais, acabou. Imagina como você vai sentir. A menos que seja um psicopata, a menos que seja uma pessoa que não tem nenhum sentimento. Um amigo seu, uma amiga virar para você e diz: não vem na minha casa porque eu não te conheço. Ora, fomos criados juntos, mas eu não te conheço. Você me ofendeu tanto que eu não te conheço mais. É isso que vai acontecer com aqueles que não levam a sério a vida espiritual. O próprio Jesus vai dizer: eu não te conheço. Respondeu: em verdade vos digo que não os conheço. E aí vem a advertência, termina o texto com uma advertência: vigiai, pois. Vigie, irmãos. Glória a Deus. Sejamos vigilantes. Porque o inferno existe, ele está lá. E neste momento tem muitas almas saindo de seus corpos e descendo para lá. Mas os céus também existem e está lá em cima. E neste momento tem muitos saindo dos seus corpos e indo para lá. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Não aprove a Deus revelar para nós: ó, tal dia, tal ano, tal século, tal dia, tal hora eu virei. Estejam preparados. Não, não é isso. Ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis nem a hora, não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem virá. Que Deus nos abençoe com